Sr. Presidente do Centro de Investigação, Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, digníssimas autoridades, distintíssimos convidados, sapientíssimos doutores e membros do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Sras. Doutoras adjuntas do Sr. Presidente, cuja simpatia quero enaltecer, umas vocacionadas para o marketing, outras nem tanto, senhoras e senhores. Antes de mais, saúdo afetuosamente o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues. Merece o Sr. Presidente fartos elogios pela subida competência e pelo inquebrantável entusiasmo do Sr. Presidente na condução dos destinos do Centro que superiormente dirige. Cumprimento também todos aqueles que, vindos de perto ou de longe, se congregam hoje aqui nesta belíssima sala, distinguindo o nosso Centro e o seu Presidente, principalmente, com a sua nobilíssima presença. Senhores doutores, distintos convidados, comemorar implica trazer à memória. Na circunstância, significa trazer à lembrança refletida o bicentenário do reconhecimento jurídico-diplomático da independência do Brasil por parte de Portugal. Coroou o Tratado de Paz e Aliança de 1825, cujo quadro normativo se reveste de enorme importância e até de atualidade, num contexto analógico entre o passado e o presente. Para se retratar o contexto em que o Tratado de 1825 se gerou, importa recuar às amarras primígenas da política externa brasileira. O alvo das minhas reflexões centra-se na hábil diplomacia portuguesa, que além de enfrentar politicamente a chegada invasora dos franceses, se viu arrojada para difíceis lances em consequência da retirada da família real para o Brasil. Um deles foi a urdidura da fórmula diplomática do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O outro passou pela tarefa delicadíssima do reconhecimento político por parte de Portugal da independência do Brasil. A diplomacia brasileira assumiu um papel relevantíssimo, inclusive no relacionamento com todos os outros países estrangeiros. Não raro, como os diplomatas bem sabem, a diplomacia, entre sorrisos e sussurros, antecipa e prepara com a sua discreta sabedoria os grandes acontecimentos. Assim sucedeu com a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Assim sucedeu também com o reconhecimento jurídico-político da independência do Brasil por parte de Portugal. Vou aqui passar umas coisas para manter razoado bem disposta a nossa audiência, como dizia Dom Duarte. Senhoras e senhores, para que se compreenda o processo de independência do Brasil, que se encontrava já em marcha e num ritmo imparável, impõe-se ter sempre debaixo de mira a pensada a atuação do príncipe regente Dom João em terras brasileiras. Com aquilo que se anunciou e realizou, a escolha do caminho tornara-se irreversível e o desenlace inevitável. Para os brasileiros, retroceder era morrer. Diante do quadro intencionalmente vibrante que Dom João pintou, com traço ponderado e rigoroso, percebem-se sem o mínimo arregalar de olhos as palavras proferidas pelo Presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, no Palácio do Catete, por ocasião do banquete oficial celebrativo do centenário da independência do Brasil, que teve lugar em 18 de setembro de 1822. Na presença de António José de Almeida, Presidente da República Portuguesa, salientou então, de modo certeiro, o Presidente brasileiro. Ninguém mais trabalhou pela independência do Brasil do que Dom João VI. Nos seus 13 anos de administração, cuidou exatamente de preparar o país para o governo de si mesmo, abrindo os postos, dando-lhe arte, escolas, academias, bibliotecas, imprensa, liberdade de comércio e de indústria, meios de transporte, vias de comunicação, exército, armada, cultura, numa palavra, tudo quanto podia conduzir-nos à vida de soberania. Fê-lo com um propósito declarado e firme de formar no Brasil o grande império do futuro. Quando ele partiu, em 1821, já o nosso país tinha 6 anos de vida como reino, com a sua política, a sua administração e o seu credo religioso, condições essenciais à formação da nova nacionalidade.
Essa formação já o velho monarca a previra, tanto que ao deixar as nossas praias, aconselhou o filho a pôr na cabeça a nova coroa antes que o fizesse qualquer aventureiro. Na linha do ainda não cansado paternalismo régio, tão caro ao pensamento político português, pode afirmar-se que Portugal, pela mão do seu rei Dom João VI, preparou e educou o Brasil para a independência, como um pai prepara e educa um filho para a maioridade. Na verdade, o Brasil beneficiou dos desvelos e cuidados de um protetor que não ficou distante, mas permaneceu à sua cabeceira na verdura da sua primeira idade autonomista. Como não se ignora, senhoras e senhores, José Bonifácio de Andrade e Silva foi um ornamento da Universidade de Coimbra, onde auriu uma preciosa cultura jurídica, uma formação que, a bem dizer, esteve adormecida enquanto José Bonifácio se devotou à ciência, como grande cientista e professor de mineralogia, mas irromperia em todo o seu esplendor quando, depois de regressar ao Brasil em 1819, se envolveu na ação política que conduziria à independência do país. Aludimos às suas intervenções nos anos de 1821 a 1823. E não carece de grande arrojo reconhecer nos escritos políticos de José Bonifácio o homem a quem a Faculdade de Leis da Universidade de Coimbra, 30 anos antes, moldou o espírito num certo conjunto de ideias e de doutrinas bem defendidas. Com o senhorio de uma elevada folha e carveira, José Bonifácio de Andrade e Silva regressou ao Brasil em 1819. A política, como sublinhou Almeida Garrett, precisa dos melhores, mas depois não os sabe aperfeiçoar, mas depois não os sabe melhorar. Ou então, acrescentaria eu, no momento atual, não os sabe despiorar. Não foi o caso do consagrado José Bonifácio de Andrade e Silva, que prontamente desenvolveu uma intensa atividade política na defesa da permanência de Dom Pedro no Brasil. Ficou conhecido pelo movimento do Fico e foi como representante de São Paulo nessa importante cruzada que se tornou uma figura próxima de Dom Pedro. Não admira, pois, que em janeiro de 1822 Dom Pedro instasse com ele para que aceitasse o cargo de Ministro de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros. Investido nessa condição de governante em chefe do Poder Executivo, traçou os lineamentos fundamentais da administração interna e da política externa do Brasil, para além de ter erguido e organizado toda a Secretaria dos Negócios Estrangeiros. Trabalhou aficadamente pela unidade territorial do novo país. Urdiu um plano de enorme alcance que tenderia à integração nacional das comunidades indígena e africana. O seu vibrante anelo reformista incidiu ainda na reforma do ensino, numa revolução agrária, no incremento autonomista do comércio e na sede intencionada à abolição da escravatura. No entanto, foi à frente dos negócios estrangeiros do Brasil que o José Bonifácio de Andrade e Silva haveria de mostrar uma faceta que não é propriamente a estrela polar dos intelectuais, via de regra encarcerados na ebúrnea torre de contemplação de si mesmos, em Coimbra, sobretudo à volta da torre da universidade, onde às vezes mais os cega do que os ilumina. José Bonifácio mostrou-se um adepto confesso de um bem pensado pragmatismo na condução da política externa brasileira. Na ótica de José Bonifácio, o reconhecimento da independência do Brasil constituía uma inevitabilidade no Concerto das Nações. Mais cedo ou mais tarde ocorreria naturalmente, recusando quaisquer arranjos diplomáticos precipitados que pudessem causar dano às legítimas pretensões brasileiras. O reconhecimento da independência do Brasil não justificava, longe disso, nenhuma súplica diplomática, e muito menos subordinada a cláusulas tratadistas formuladas em benefício de terceiros. O arguto ministro brasileiro entendia que as potências europeias, conscientes do enorme potencial do mercado brasileiro e do seu tráfego mercantil, tenderiam a admitir e a aceitar, no seu próprio interesse, um reconhecimento da independência de modo incondicionado. O teatro internacional dos atores mudara muito. Com o colapso militar de Napoleão, a Grã-Bretanha lograra alcançar, para além do esmagamento militar da França, uma incontestável supremacia comercial, acima de tudo marítima. Os ingleses, tradicionais paladinos indefectíveis dos seus próprios interesses, às vezes tratados de uma forma leonina, entreviam agora o esfacelamento do antigo sistema colonial português
a fim de assegurar o controlo de tais mercados ultramarinos. Mirando o Brasil do seu próprio ângulo de mira, os ingleses já contabilizavam uma enorme válvula de escoamento das suas manufaturas num processo de industrialização que continuava a todo vapor. Uma poderosa marinha mercante cruzaria sem parança os mares, transportando para o Brasil os produtos importados da Inglaterra. A estratégia não escapou a José Bonifácio. Por isso logo instruiu Felisberto Caldeira Brant, representante brasileiro em Londres, para que fizesse ver claramente visto à Inglaterra que o Brasil era um país independente. Daí que tomasse o seu posto na cena internacional, mesmo sem reconhecimento da independência, embora não desconsiderando a sua relevância. Mas logo atirava uma advertência em relação a todos os Estados que se mostrassem reticentes no reconhecimento da independência. A fatal consequência seria esta: esses Estados encontrariam as portas dos portos brasileiros completamente fechadas. Nessa linha de firmeza, José Bonifácio não autorizou que se pedisse qualquer empréstimo à Inglaterra. Ao contrário, preferiu recorrer à dívida pública interna através da emissão de letras de tesouro de molde a financiar o país nascente. Deu prioridade José Bonifácio de Andrade e Silva ao estabelecimento de relações cordiais com Buenos Aires. Prima facie, esta política constituía um gesto de pleno arrojo diplomático, suscitando mesmo alguma perplexidade para a diplomacia da época. É que ainda abraseava em chamas a conflituosa questão da Cisplatina e estava longe de apagar da memória a turbulência que se gerara em torno do designado carlotismo que aspirava a levar Carlota Joaquina ao trono na polémica condição do vice-rei do Prata. Buenos Aires tinha de perceber que só através de um tratado amistoso com o Brasil se podia opor, conjuntamente com os outros governos da América Espanhola, às manobras da política europeia. Entretanto, no Rio de Janeiro, porfiou para encontrar uma saída aceitável para a questão da Cisplatina. Julgou encontrá-la José Bonifácio, quando, na veste de deputado constituinte, alvitrou que se concedesse um estatuto especial ao Estado cisplatino. Mas as coisas não correram de feição ao ministro. A sua proposta foi afastada do texto da Constituição e a volubilidade e a fraqueza do presidente da Argentina, Bernardino Rivadavia, em nada ajudou para o que se viria a passar. Houve conflito, não sei o que atou. O Tratado de Paz entre o Brasil e as Províncias Unidas só chegará em 28 de agosto de 1828 e selou a perda da província cisplatina, a qual se haveria de transformar no atual Uruguai. A Guerra da Cisplatina desgastou a imagem do imperador e constituiu mais um forte motivo para uma insatisfação popular que se agigantava perante os excessos centralizadores do governo de Dom Pedro. O certo é que a Guerra Cisplatina esteve na base, a par de outras causas, acrescente-se, da abdicação de Dom Pedro em 1831. A propositação ensejo de fazer acudir à nossa lembrança o episódio de cariz político que envolveu a princesa Carlota Joaquina, pois rainha. Com a partida da família real, a Europa ficou longe e ficou cada vez mais longe à medida que a permanência da corte no Rio de Janeiro se ia prolongando. A política externa brasileira adotou uma feição nacionalista e de algum modo até expansionista. Livres da pressão militar napoleónica, os únicos representantes dos Bourbons que se encontravam em tal situação desafogada estavam no Brasil e no seio da família real portuguesa. A decisão de permanecer na península por parte da monarquia espanhola soava agora um tremendo erro. A rainha de Portugal, Carlota Joaquina, era a filha mais velha de Carlos IV. As proclamações intencionais de Carlota Joaquina não deixavam vislumbre de dúvida. Concebeu o projeto de ser considerada representante da dinastia de Bourbon espanhola na América do Sul. A proposta foi apresentada em Cádiz no ano de 1810 pela mão do Conde Palmela. Esse intento assumia um significado histórico no maior relevo. Pela primeira vez, a América do Sul surgia ao mundo diplomático como uma unidade geopolítica. Porfiou por vários modos e lances políticos Carlota Joaquina para se deslocar a Buenos Aires e assumir o governo da província. Se não com o apoio, pelo menos com o beneplácito do marido. Mas Dom João não vacilou e exigiu a anuência tanto de Espanha como da Inglaterra.
As peripécias diplomáticas sucederam-se umas atrás das outras. As forças napoleónicas, entretanto, enfraqueceram e o cativeiro do rei Dom Fernando VII terminou. O certo é que a libertação de Fernando VII e o seu regresso à Espanha, em 1814, desvaneceram por completo as pretensões de Carlota Joaquina ocupar um posto cimeiro no governo de Espanha e das suas colónias da América, em especial no Rio da Prata. Senhoras e senhores, as linhas retoras da visão internacional de José Bonifácio dirigiram-se também, sem perda de tempo, para os Estados Unidos da América. Mal chegado a Ministro de Estado, logo iniciou conversações com o representante dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Peter Sartoris. O caminho simples e sem desvios que o José Bonifácio asseverava também seguir em relação aos Estados Unidos era de uma cristalina clareza. Para ele, o Brasil é uma nação e vai tomar o seu lugar como tal, sem esperar ou pedir o reconhecimento de outras potências. Agentes públicos ou ministros seriam enviados para representá-la. Aquelas que os receberem como tais continuarão a ser admitidos em nossos portos e a ter o seu comércio favorecido. Aqueles que se recusarem serão expelidos dos nossos portos. Entretanto, aportava no Brasil uma notícia com a origem do Presidente dos Estados Unidos e que trazia consigo uma importante doutrina, ainda não esquecida. O Presidente era James Monroe, o então 5º Presidente dos Estados Unidos, e a doutrina que ele transportou passou à história com a natural designação de doutrina Monroe. Essa doutrina havia sido exposta ao Congresso em dezembro de 1823. A doutrina alongava as suas raízes às teses de Thomas Jefferson e de George Washington, que no fundo sufragavam a ideia de comum de que os interesses da Europa deviam ficar na Europa, no sentido que não podiam afetar as políticas nacionalistas americanas. A doutrina Monroe tornou o cenário bem mais límpido. Traduzia de forma cristalina o princípio que os países americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservavam, nunca mais poderiam ser considerados como suscetíveis de colonização por nenhuma potência estrangeira. Condensou-se na América, na bem frase emblemática, a América é para os americanos. Os corolários da doutrina Monroe saltavam à vista. Assumiam desenlaces bem quistos à escala continental, designadamente a determinante recusa de novas colónias na América, o afastamento ou a não interferência nos assuntos internos dos países americanos e a desejável não intervenção dos Estados Unidos em conflitos alimentados por países europeus. Faça lá saber o que é que nós ouvimos outra vez disto. A doutrina Monroe não desfitava os olhos de um outro cenário internacional saído do Congresso de Viena de 1815. As potências triunfantes desse Congresso, máxime, a Prússia, a Áustria e a Rússia, formaram a chamada Santa Aliança. À cabeça pretendiam defender a monarquia, mas também julgavam não sonhar quando viam a reconstrução dos impérios coloniais. De resto, convinha não esquecer que os Estados Unidos ainda não há muito tinham travado uma guerra árdua com o Império Britânico, a significar a todas as luzes que a doutrina Monroe, num contexto amplo, concitou enorme simpatia junto dos novos países da América, tais como a Argentina, a Colômbia e o México. O reconhecimento prático do direito dos povos a disporem do seu próprio destino desembocava fatalmente na multiplicação dos Estados Nacionais. Regressemos à onda de sintonia com o ministro José Bonifácio. Sustentava a independência política do Brasil na base de uma independência económica. Segundo ele, o Brasil beneficiava de uma confortável autossuficiência económica com a ajuda do importante mercado consumidor, que se poderia transformar em qualquer momento numa incisiva arma diplomática. José Bonifácio chamou em auxílio das suas teses, pasme-se, o sugestivo exemplo da China. Tal como o Brasil, a China, pela grandeza do seu território, pela sua numerosa população e, sobretudo, pela sua forte agricultura e pela sua produção manufatureira, estava em condição de prescindir, sem sobressalto, das importações da Europa. A diplomacia europeia balançava. Pelo prisma da Europa, a fragmentação da América não se encontrava afastada do seu rumo predileto. A posição da Inglaterra residia, como sempre, onde residisse o seu interesse. Convinha-lhe a união sob o Império de Dom Pedro, desde que isso implicasse a conservação da sua veia exploradora, à imagem daquela que costumava subjugar economicamente Portugal. Mas também não desdenharia do esfacelamento do Brasil, se tal se lhe afigurasse favorável. O conde José de Vilela
primeiro-ministro francês, dominou a política conservadora do país de 1822 a 1827. Em jeito de desabafo não inocente, confidenciou a Borges de Barros, representante diplomático brasileiro em Paris, que o objetivo da Europa radicava em vez de estilhaçada a América, porquanto, uma vez retalhada, se tornaria bem mais fácil continuarem a ser os novos países colónias debaixo de outros nomes. Senhoras e senhores, o processo de coroação da independência do Brasil atravessou múltiplas vicissitudes e suportou sensibilidades muito diversas. Havia quem sustentasse a hesitação, a corrente independentista acompanhada de um total rompimento. Outro setor no polo oposto continuava a sufragar, alheio às mudanças da circunstância histórica, o velho e sobranceiro estatuto colonial. Uma terceira via encarava com bons olhos a união dos reinos de Portugal e do Brasil, o Reino Unido de 1815, à imagem do United Kingdom, sob o manto do regime liberal, preservando a autonomia de ambos, embora com cambiantes e graduações diferentes. Admitia-se, inclusive, e admitiu-se várias vezes, inclusive, a alternância ou a rotatividade em torno do Rio de Janeiro e de Lisboa como capital do Reino Unido. Umas vezes em Lisboa, outras vezes no Rio de Janeiro. Enfim, seria interessante observar isto. Sem curar agora discutir algumas conjecturas, impõe-se descer à realidade jurídica, ou seja, ao articulado do Tratado de Paz e Aliança, concluído entre Dom João VI e o seu Augusto Filho Dom Pedro, imperador do Brasil, em 29 de agosto de 1825. Saliente-se de imediato que o tratado fora precedido de um outro diploma, de maio de 1825, um decreto, o qual, em rigor, já reconhecia o Brasil na categoria de Império Independente e separado dos reinos de Portugal e dos Algarves. Do mesmo passo, reconheceu Dom Pedro por imperador, uma vez que Dom João VI transferira, se ponta é sua, a soberania do denominado Império do Brasil para o seu filho e seus legítimos sucessores. Dom João VI insistia apenas em tomar também para si o título de imperador. Para o ajuste factício da separação do Brasil, Dom João VI e Dom Pedro aceitaram a mediação britânica. Surgiram, então, destacadas figuras como ministros plenipotenciários. As causas suasórias do Tratado de 1820 figuram de modo patente no documento. Almejava-se remover todos os obstáculos que pudessem impedir uma aliança perpétua entre povos e irmãos, a fim de promover a prosperidade geral e, acima de tudo, segurar a existência política e os destinos futuros de Portugal, assim como os do Brasil. Tudo isto envolve-se numa ânsia do clima de restabelecimento, de paz, de amizade e harmonia. O artigo 1º do Tratado de Paz e Aliança reafirmava expressis verbis, na sequência do já mencionado diploma, que Sua Majestade Fidelíssima reconhece o Brasil na categoria de Império Independente e separado dos reinos de Portugal e dos Algarves e é seu, sobre todos, muito amado e prezado filho Dom Pedro por imperador, cedendo e transferindo de sua livre vontade a soberania do dito império ao mesmo filho e aos seus legítimos sucessores. Sua Majestade Fidelíssima toma somente e reserva para a sua pessoa o mesmo título. Em sinal de ostensiva concordância, Dom Pedro, Sua Majestade Imperial, em reconhecimento, respeito e amor ao seu augusto pai, o Sr. Dom João VI, anuia que Sua Majestade Fidelíssima tome para a sua pessoa o título de Imperador. A intencionada correspondência de títulos reclama uma breve reflexão sobre o seu sentido e alcance. Estes dois primeiros artigos do tratado encerram uma pensada argúcia diplomática e não fechavam em definitivo portas que o futuro discretamente poderia abrir. Na verdade, pela sua conservação dos dois lados do Atlântico, a dinastia de Bragança mantinha-se à proa do grandioso Império Atlântico. Observe que, em rigor, passávamos a ter não um, mas dois imperadores, cada qual senhor do exercício do Ius Imperium nas respectivas parcelas da velha vastidão imperial, aparentemente não excluindo a possibilidade e a massa do tempo colocar ou voltar a colocar as duas coroas soberanas em cima de uma única cabeça. Uma hipótese de união pessoal que o destino, esse sorrateiro maestro, nem sequer chegou a esboçar. Império e independência surgiam sempre de mão dadas neste agitado iter evolucionis. Além disso,
erigiu-se um obstáculo jurídico julgado intransponível a um maior esfacelamento do Império Português, que poderia ocorrer com a colaboração do Brasil, caso outros domínios portugueses se pretendessem juntar ao Império do Brasil. Ora, Sua Majestade Imperial, por força do artigo 3º do Tratado, comprometia-se a não aceitar tais propostas fraturantes. Terá avujado a ideia de Angola e de Benguela se reunirem ao Brasil, carecendo do apedrejamento do Imperador para lograr êxito. A atração económica pela costa ocidental africana ganhara adeptos. Um crente nesse desenvolvimento foi António Saldanha da Gama, autor de uma memória sobre a colónia de Portugal, situada na costa ocidental da África e mandada ao governo em 1841. O certo é que o Imperador nunca se mostrou disposto a vacilar. Em nome de uma paz duradoura, o Tratado de 1825 estabelecia uma cláusula que, bem vistas as coisas, traduzia um voto jurídico ou diplomático num esquecimento bem lembrado, a significar que um manto de esquecimento devia ser lançado sobre todas as desavenças passadas, uma espécie de uma banquista da nação memória na parte do chão luso-brasileiro em que as nuvens ameaçaram desabar em tempestade. Um ponto que mereceu uma salvaguarda completa tocou o sagrado direito de propriedade, impondo-se às partes contratantes uma obrigação de restituição in íntegro de toda a propriedade e bens de raiz ou móveis e ações sequestradas ou confiscados pertencendo aos súbditos de ambos os soberanos de Portugal e do Brasil. Convém não desfitar os olhos de um contexto epocal em que imperava um pensamento marcado por um liberalismo individualista de largo espectro político, jurídico, económico e filosófico. Ao altar subiram dois direitos individuais indisputáveis, o direito à liberdade e o direito de propriedade. Uma proprietas que velava, como nós sabemos, pelo que é próprio. Não admira, pois, que o artigo 5º do Tratado assegurasse a cidadãos portugueses e brasileiros que os seus direitos e propriedades seriam religiosamente guardados e protegidos, ficando entendido que os atuais possuidores serão mantidos na posse pacífica dos mesmos bens. Esclareceu-se que, do mesmo modo, todas as embarcações e cargas apresadas seriam alvo de uma restituição em alternativa, os seus proprietários receberiam uma indenização. Uma comissão constituída ad hoc e composta por um igual número de brasileiros e de portugueses ficaria incumbida de receber e de decidir as reclamações que surgissem quanto à restauração do direito de propriedade. Excelências, no relacionamento entre Portugal e o Brasil, avultava em termos jurídicos uma concessão recíproca que beneficiava os cidadãos pertencentes aos dois Estados. Passavam a ser considerados e tratados, disse o próprio texto jurídico, como os da nação mais favorecida e amiga. No âmbito do atual direito internacional dos tratados, emprega-se correntemente a designação de cláusula de nação mais favorecida. Trata-se de uma cláusula de origem muito remota, cuja estipulação recua à Idade Média. No entanto, é no século XVIII que o tratamento da nação mais favorecida assume uma roupagem moderna e se converte numa cláusula assídua nas relações internacionais. Via de regra, obedece ao princípio da bilateralidade. Assim se manteve até ao fim da Segunda Guerra Mundial e só a partir daí se guindou um plano multilateral. A cláusula da nação mais favorecida e amiga, inserida no Tratado de Paz e Aliança, apresentou-se como uma cláusula incondicionada, ou seja, de aplicação imediata. Ou, em vez, a cláusula da nação mais favorecida condicionada constitui uma tradição americana no tocante aos tratados internacionais, sendo certo que a primeira vez que a cláusula condicionada surgiu foi num tratado pelos fins do século XVIII, celebrou entre os Estados Unidos da América e a França. Na sua leitura mais ampla, a cláusula da nação mais favorecida do Tratado de 1825 encerra um duplo sentido. Tanto o Brasil como Portugal atribuíam-se reciprocamente a vontade de garantir que as vantagens concedidas a países terceiros, quer no passado, quer no futuro, repercutir-se-iam de imediato na esfera das relações bilaterais. Expresso de outra forma, os beneficiários da mencionada cláusula não podiam ter um tratamento menos favorável do que aquele que se reservava a países terceiros. De um ângulo complementar, soava também, num quadro de recíproca correspectividade, o voto de uma parte contratante em assegurar aos cidadãos de outra parte o mesmíssimo tratamento que esta última estava disposta a proporcionar aos cidadãos da primeira. Em suma,
Portugueses no Brasil e brasileiros em Portugal gozavam de um estatuto de igualdade visto pelo prisma dos benefícios. Daí decorria sem espanto que o Tratado de Paz e Aliança refugia ainda mais imponente. Sr. Presidente, Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, Excelências, abeiro-me vertiginosamente do fim. O Tratado de 1825 reconheceu a independência do Brasil, é certo, mas representou bem mais do que isso. Foi a assunção tratadista de uma identidade. Dito de outra forma, significou a coroação político-jurídica de uma identidade que atingia a sua plenitude. Um processo cultural de longa gestação, que agregando e combinando lineamentos coloniais, indígenas e africanos, culminou naquilo que se deve chamar brasilidade, para utilizar uma expressão que o Presidente da República Portuguesa, António José de Almeida, cunhou no seu célebre discurso celebrativo de 1922, proferido no Rio de Janeiro, por ocasião das monumentais comemorações que assinalaram o primeiro centenário da independência do Brasil. Mais memoráveis se tornaram, como disse um então Presidente, com o notável feito da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelos heróis aviadores, o Almirante Garro Coutinho e o Comandante Sacadura Cabral. O avião tivera o condão de mostrar, no acerto presidencial, a águia da lenda que leva nos possantes asas arqueadas o prestígio, a glória e a fortuna moral de um povo inteiro. Nas palavras saídas da pena inspirada do Presidente António José de Almeida, nenhum povo deve menosprezar as honradas origens que teve, e nenhum povo tem o direito de olhar com ressentimento ou tristeza sequer a separação no seu todo daquela parte que, no exato cumprimento dos destinos históricos, uma vez sentiu a ação de forças indomáveis que levaram ao seu legítimo afastamento. Ora, o Brasil tem sabido construir uma civilização própria. Reconheceu sem tibiezas o próprio Presidente, que é entretecida pela velha tradição portuguesa, conjugada num forte e sadio ambiente americano, que, em resultado do esforço intrépido e inteligente de homens resolutos, ergueu o estado de alma coletivo poderosamente identitário. A propícia marcha imperial tocou altissonante como nunca com a deslocação do reino para o Brasil. O Tratado de 1825, em que Portugal reconheceu a independência do Brasil, de um certo ângulo monocular, é certo, provocou um efeito adverso relativamente ao Brasil. No fundo, vinha tornar definitivo o esmodelamento de um sonho que virara utopia. Aplica-se aqui o termo utopia no sentido originário que o seu pai, Tomás More, lhe conferiu na utopia, tratada da melhor forma do governo de sair da Luma em 1516, mas que continua a apaixonar e a preencher as reflexões dos estudiosos do mundo moderno. A ideia fulcral reside em entender a utopia não como um sonho quimérico, mas sim como um instrumento útil de transformação social. E a utopia brasileira foi, a dado momento, uma utopia realista que depois deixou de o ser. Na verdade, a ideação consistia em fazer gravitar o vasto império português em torno do Rio de Janeiro, transformado em capital imperial e sede da corte. O Brasil, com a liberdade mercantil, a abertura dos portos ao comércio internacional, a possibilidade inédita de estabelecer indústrias, a desnecessidade de recorrer à Casa da Suplicação de Lisboa, ou seja, ao topo da hierarquia judicial, uma vez que se tinha instalado o Supremo Tribunal no Rio de Janeiro, mostrou que se desamarrara das peias metropolitanas. E assim estava o Brasil, político e administrativamente habilitado, a guiar um novo império português a partir do Rio de Janeiro. Sobrepujava-se a relevância única de o continente passar a contar com a presença de uma monarquia liderante. O monarca português no Brasil chamaria a si o domínio do Atlântico, só que a colónia virava potência colonizadora, em ordem a erguer um império atlântico, ou como diplomaticamente o designou José Bonifácio de Andrade e Silva, a nova Lusitana, o novo Portugal. Ele encontraria seu assento central, quase no meio do globo, de fronte à porta da África que deve senhorear, quase à direita e com a Europa à esquerda. Que outra nação se lhe pode igualar? Perguntava ele, riquíssimo nos três reinos da natureza, com o andar dos tempos, nenhum outro país pode correr parelhas com a nova Lusitana. Pois bem, foi o Tratado de 1825 que roubou este sonho de grandiosidade imperial ao Brasil. O caminho podia ter sido outro,
como aquele que propugnou Silvestre Pinheiro Ferreira, repudiando o regresso a uma situação de minoridade colonial para o Brasil, via na forçosa conservação do Reino Unido, mas a gravitar em torno do Rio de Janeiro a única solução para evitar a desagregação da paisagem política brasileira. A ameaça da secessão da Bahia e das províncias do Norte, que ao anunciarem aderir ao constitucionalismo português, pretendiam, afinal de contas, sacudir o jugo do Rio de Janeiro. Debaixo desta ameaça, Dom João VI devia permanecer no Rio de Janeiro. Sem a sua presença, o Reino Unido desventrava-se e o Brasil caminharia a passos largos para a fragmentação política e para uma guerra civil cujas consequências ninguém poderia prever. Depois de regressar a Portugal, Silvestre Pinheiro Ferreira continuou no governo e, em maio de 1822, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, elaborou um documento em que retratava a situação do Brasil a partir da sua experiência de 12 anos em terras brasileiras, na ponderação do filósofo e do jurista também, e agora principalmente do político. Descobria-se no Brasil um sentimento generalizado em favor de um governo central que fizesse prevalecer os interesses comuns a todas as províncias do que aquele vasto continente se compunha. Um voto manifestamente superior. Detectava-se na opinião pública brasileira mais esclarecida, detectavam-se duas correntes aparentemente inconciliáveis. Uma admitia a divisão em dois governos, setentrional um, meridional outro, mas ambos ligados do Supremo Poder Executivo da monarquia que se estabeleceria em Portugal. A segunda orientação, bem mais ciosa dos pergaminhos brasileiros, somente consentia a centralização na capital do Brasil dos poderes executivo e legislativo. Nesta circunstância, era em Portugal que funcionaria uma delegação do Poder Executivo. Defensor acérrimo do Reino Unido, o ministro jurista admitia que a uma unidade do Poder Legislativo legitimadora da União Política deveria corresponder uma dualidade do Poder Executivo e do Poder Judicial, de modo a afeiçoar as específicas realidades nacionais do Brasil e de Portugal. Excelências, num derradeiro suspiro, atrevo-me a dizer que, a despeito de todas as conjecturas que em Portugal se fizeram acerca do esquadrinhamento político-jurídico da independência do Brasil, o certo é que o Tratado de 1825 consagrou o seu reconhecimento por parte do nosso país. Um modo de reconhecimento que asseguraria a paz e a amizade entre ambos os países pelo futuro adiante. Pelo futuro adiante. Até que Deus envelheça. Assim acontecerá. Muito obrigado.